Gente, como você viu aí pelo título ou pela thumb do vídeo, um dos personagens de Stranger Things, o Will, foi revelado gay nessa última temporada. Não se preocupa que isso não é um spoiler. Essa revelação foi bem pequena perto das milhares de coisas que aconteceram nessa temporada. E talvez tenha sido isso que tenha incomodado tanta gente. Você imaginaria que ter esse nível de representatividade numa série tão gigantesca seria incrível, mas para muita gente não foi o suficiente. Em parte, essa impressão começou porque a temporada foi dividida em 2 grupos de episódios. Os primeiros 7 começaram a introduzir essa história de um jeito bem sutil, mas não concluíram. Ele não se assumiu, ele não se declarou para o melhor amigo, não aconteceu nada. E aí a galera começou a falar que estava rolando queerbaiting. Você sabe o que é isso? Então hoje a gente vai discutir o que é queerbaiting, quais são os limites desse julgamento e se essa confusão toda é falha da série ou dos fãs. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, no caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Queerbaiting é um termo criado por um fenômeno recente na cultura pop. A ideia de você sugerir um personagem LGBTQIA+, ou até um romance LGBTQIA+, porém sem deixar nada explícito. Queer é um termo em inglês que abrange todas as expressões de gênero e sexualidade que não se encaixam na cis-heteronormatividade. Ele é um termo meio guarda-chuva, né, que abriga todo mundo da nossa comunidade, mas ainda não tem um equivalente em português. Bait, em inglês, é isca. Então, queerbaiting é literalmente o ato de você usar uma isca LGBTQIA+, para agradar esse público ou até atrair esse público, mas eles nunca deixam a gente abocanhar essa isca. O personagem nunca se assume ou o romance nunca acontece. Então, por outro lado, essa série ou filme não desagrada o público conservador. Os produtores ficam em cima do muro, sem se comprometer. E aí é uma posição super cômoda, né? Porque se o público reclamar, eles podem dizer: isso nunca foi dito na série, você que inventou isso na sua cabeça. E aí talvez a gente realmente tenha inventado isso da nossa cabeça. Eu fiz aqui pro canal um vídeo sobre aquele desenho Luca, da Disney, e eu discuto o quanto aquele filme pode ser entendido ou não como uma metáfora de um garotinho que está se descobrindo gay e se apaixonando pelo melhor amigo. E aí pode haver mais ou menos indícios de que essa sexualidade ou esse relacionamento é real. Um exemplo clássico relativamente recente é aquela série Sherlock da BBC, que foi tão acusada de queerbaiting que os produtores tiveram que se pronunciar a respeito disso. E eles diziam que não, que a devoção que o John Watson tinha em relação ao Sherlock e que, de certa maneira, o Sherlock tinha com o Watson era derivado da mera personalidade compulsiva do próprio Sherlock. Outro caso menos evidente foi o da série Supergirl, onde os fãs acreditavam que a amizade entre a Supergirl e a amiga dela, quase vilã, Lena Luthor, era mais do que só uma amizade. O próprio Warner Channel no Brasil vive explorando isso nas redes sociais. Eu vi essas 2 séries de cabo a rabo e tô em pontos opostos. Eu acho que sim, teve queerbaiting em Sherlock e não teve nada demais em Supergirl. E aí, claro, talvez pese o fato de que eu sou um homem gay, não uma mulher lésbica, então talvez eu esteja projetando mais no relacionamento gay do que no relacionamento lésbico. Mas sabe onde eu não vi nenhum queerbaiting? Em Stranger Things. O que eu vi foi claramente um personagem sendo lentamente construído rumo a uma conclusão que ainda não aconteceu, mas que é tão real quanto a história de qualquer um de nós. Você precisou namorar um menino para finalmente se entender como gay? Ou mesmo dar o primeiro beijo? Ou mesmo se declarar para esse menino? Provavelmente não, né? A história do Will está sendo construída de uma maneira que reflete a vivência de muitos adolescentes e provavelmente ainda mais de adolescentes nos anos 80, que é quando a série se passa. Teve gente reclamando que a série nem usa a palavra gay. O próprio Will não usa, ninguém ao redor dele, mas isso me parece ainda mais deliberado, considerando o peso que essa palavra tem e, de novo, ainda mais nos anos 80, no auge da AIDS. O não dito é uma parte da vivência de muitos de nós até hoje, e ele está lindamente sendo representado em 2 cenas muito emocionantes da série. Uma delas é o momento em que o Will tenta explicar para o Mike o amor que a Eleven tem por ele, quando na verdade ele está falando do próprio amor que ele tem pelo melhor amigo. E a outra cena é com o irmão dele, que começa a sacar que o Will é gay
e faz todo um discurso, de novo, sem abordar isso de frente, mas falando pro irmão que ele sempre vai amar o irmão e que nada no mundo poderia mudar esse sentimento. É basicamente o cara falando, eu sei o que você é e tá tudo bem. Mas essas duas cenas só acontecem na segunda leva dos episódios, que entrou no ar agora dia 1º. O que nos leva lá pro primeiro conjunto de episódios e a ansiedade que as pessoas desenvolveram para que a sexualidade do Will já fosse definida e marcada e concluída. E aqui eu quero falar de um fenômeno muito curioso do público de cultura pop hoje em dia, que eu vou chamar de o fim da sutileza, o fim do subtexto. Eu percebo que existe cada vez mais uma tolerância muito baixa para qualquer proposta narrativa que não satisfaça expectativas imediatamente ou que não faça isso de um modo totalmente explícito. Eu acho que tem dois fatores que compõem esse rolê. O primeiro é específico do nosso público, da nossa comunidade, que é o fato de que hoje a gente tem uma vasta gama de representatividade LGBTQIA+, na mídia. A própria Stranger Things tem uma personagem lésbica completamente formalizada, o que aliás me deixa ainda mais perplexo de por que alguém acharia que os produtores sentiriam necessidade de fazer queerbaiting com Will se já tem lá a Robin, que é lésbica assumida, enfim. Só que essa representatividade massiva também deixou a galera mal acostumada, ou até preguiçosa. Foi criado esse hábito, essa demanda de que histórias LGBTQIA+, precisam estar em primeiro plano e precisam ser explícitas. E em muitos casos precisam ser explicitamente felizes, conclusivas. De novo, a palavrinha-chave projeção. A gente sofre homofobia no mundo, a gente passou décadas sem representatividade na TV, então agora a gente tem essa demanda reprimida que está extravasando e a gente projeta nessa ideia do que seria a representatividade ideal, correta. E aí eu volto naquilo que eu sempre falo sobre representatividade. Representatividade não é um espelho, é um prisma. Não é encontrar uma história igual à sua, é encontrar várias histórias que poderiam ser a sua, que quase são a sua, que são variantes da sua. E sim, existe muito gay adolescente no armário, confuso, reprimido. E nem sempre essas histórias são felizes, nem sempre elas se concluem, nem sempre o cara se declara para o melhor amigo, seja para um bom resultado ou para um mau resultado. Isso é a vida. E o segundo aspecto nesse rolê do fim da sutileza são as redes sociais. O modo como a gente se comunica hoje e o modo como a própria natureza das redes sociais está moldando a capacidade das pessoas de interpretar as histórias, as opiniões, as alegorias. Rede social é onde o contexto e o subtexto vão para morrer. Tudo na rede social precisa ser explícito, precisa ser sem nenhuma nuance, senão não funciona. Ou funciona errado. Isso é evidente nas piadas, por exemplo. Se você fala uma frase irônica no Twitter, tem uma chance enorme das pessoas não entenderem que é ironia, acharem que você está falando sério. Ou pior ainda, mesmo quando você não usa ironia, você ainda precisa se precaver antecipando as milhares de interpretações que as pessoas vão fazer a partir do que você disse. Aquela história lá do chefe de cozinha que postou uma foto de um prato de salmão dizendo que aquilo era comida saudável e foi perseguido porque era um absurdo ele postar uma foto daquela quando tem gente que não tem nem o que comer. Ou a menina que postou lá que o pai comprou sorvete para ela e a galera surtou por 1000 motivos, desde que aquilo era gatilho para quem não tinha pai, até gente que falou que não podia gastar tudo aquilo em sorvete porque, de novo, tem gente que não tem o que comer. Então, para você ser poupado do surto das pessoas, a comunicação está sendo reduzida até o básico do básico, em que você elimina todas as nuances para se antever ao que as pessoas vão falar. Sabe? Tipo, bom dia, que manhã linda. Mas tudo bem, se você não sentiu que a manhã é linda, não tem problema. Eu sei que muita gente tem depressão e aí realmente não dá para achar a manhã linda. Tudo bem, eu entendo perfeitamente. E isso também invade a interpretação da cultura pop. Algum tempo atrás, uma influenciadora viralizou porque ela reassistiu O Diabo Veste Prada e publicou que agora ela entendia que O Diabo Veste Prada não era um bom filme porque pregava gordofobia e misoginia. Simplesmente porque as personagens diziam coisas misóginas e gordofóbicas dentro do universo da moda. Ela não foi capaz de entender que o filme abordar esses pontos de vista não significa que o filme apoia esses pontos de vista. E eu acho que em Diabo Veste Prada isso é ainda mais nebuloso porque a vilã vivida pela Meryl Streep tem um momento de humanização. Ela não é tão vilã e as pessoas não sabem lidar com isso. É aquela ideia de que se a personagem fala uma coisa racista, ela precisa ser punida na história, senão a história é um mau exemplo, o autor é racista. E não, um autor, um diretor, um roteirista pode abordar coisas ruins que te incomodam
sem dar o desfecho que te acalma, que condiz com a sua noção de conforto e ordem no mundo. Primeiro porque a arte não é feita só para te agradar, para te dar um ponto final. Ela também é feita para te incomodar, para criar reticências que vão te fazer refletir em busca de um ponto final, ou não. E segundo, porque o mundo não tem conforto e ordem. Tem gente no mundo que é gay no armário. É um gay sem ponto final, sem final feliz ou infeliz. E talvez esteja tudo bem para ele, talvez não esteja, mas tem que estar tudo bem para você, pelo menos na ficção. E aí, você assistiu Stranger Things? O que você achou dessa evolução do personagem do Will? E você também está com essa impressão de que as pessoas cada vez mais querem histórias prontinhas e mastigadinhas, que isentam elas de ter que interpretar e protegem elas do incômodo? Me conta nos comentários. Para quem quiser mais séries, filmes ou quadrinhos LGBTQIA+, explícitos ou não, me segue lá no Instagram e no Twitter, onde eu dou dicas diárias com o melhor da cultura pop. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo, ou no Mundo Invertido. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Um beijo.